Olá, bando de irmãozinho preguiçoso, bem-vindo a mais um Lesa. Estamos aqui no trimestre com o tema Rebelião e Redenção. Na lição 5, o conflito continua. Nosso verso para memorizar: e lhes declarei como a boa mão do meu Deus estivera comigo, e também as palavras que o rei falara. Então disseram: disponhamo-nos e edifiquemos, e fortaleceram as mãos para a boa obra. Neemias 2,18. Espero que tenha dado para você decorar já, hein? Vamos lá, quarta-feira já, só falta mais 2 dias depois de hoje para a gente terminar a semana. E agora, nosso calendário ambulante. O calendário ambulante informa: hoje é quarta-feira, 27 de janeiro. Bem, é difícil hoje, como também para as pessoas de várias culturas ao longo dos séculos, entender os costumes e tradições do antigo Império Persa, onde se desenrolou a história de Esther. Porém, uma coisa é certa: o Senhor tinha usado esse império para o cumprimento das promessas da alianças feitas a Israel, as quais foram apresentadas desde o tempo de Abraão. Esther, jovem judia, foi levada à posição de rainha. Embora sua ascensão tenha ocorrido de um caminho bem diferente do que ocorreu com a história de José lá no Egito ou de Daniel em Babilônia, ela estava exatamente onde o Senhor desejava que estivesse. E foi usada por Deus de uma forma poderosa que ilustra como o tema do grande conflito pode se desenrolar na história. Agora vamos ler aqui Esther, capítulo 3, versos de 8 a 11, e vamos tentar entender nesse texto como estão os planos de Deus para o povo judeu, especialmente em relação à vinda do Messias, e que consequências do decreto que foi ser falado nesse texto teriam no desenrolar da história. Então vamos ler aqui, Esther 3, 8 a 11. Capítulo 3, verso 8. Então disse Amã ao rei Assuero: existe espalhado, disperso entre o seu povo, em todas as províncias do teu reino, um povo cujas leis são diferentes das leis que todos os povos e que não cumpre as do rei, pelo que não convém ao rei tolerá-lo. Se bem parecer ao rei, decrete-se que sejam mortos, e nas próprias mãos dos que executarem a obra eu pesarei deles 10.000 talentos de prata, que entrem para os tesouros do rei. Então o rei tirou o seu anel da mão e deu a Amã, filho de Amedata, a Gatita, adversário dos judeus, e disse-lhe: essa prata seja tua, como também esse povo, para fazeres dele o que melhor for do teu agrado. Bem, realmente aqui Amã, que era o braço direito, né, do rei Assuero, ele sugere realmente exterminar o povo judeu porque eles são diferentes. Olha, eles são um povo ali, eles não estão seguindo o que o Senhor promulga nas leis, eles têm um costume muito diferente do nosso. Eu acho que esse povo devia morrer, devia ficar só do jeito que a gente gosta, do que a gente permite, né? O famoso cara de intolerância, estaria na moda hoje falar que é um sistema de intolerância. Mal imaginava o rei que os vastos resultados que teriam acompanhado a completa execução desse decreto. O próprio Satanás, o instigador oculto deste plano, estava procurando livrar a terra dos que preservavam o conhecimento do verdadeiro Deus. Isso está no livro Profetas e Reis, páginas 600 e 601. Desse mesmo povo também viria o Salvador do mundo. É interessante o fato que a questão teve início em torno da adoração, e que o fato que um grupo distinto de pessoas se recusou a seguir as leis e os costumes dos quais estavam no poder na época. Embora o contexto seja diferente do fim dos tempos, a realidade por trás dele ainda é a mesma: o grande conflito entre Cristo e Satanás. Os que procurarem ser fiéis a Deus enfrentarão algo semelhante ao que os judeus enfrentaram nessa mesma história. Já fomos advertidos de que nas cenas finais da história da Terra sairá o decreto declarando que devem morrer quantos não adorarem a imagem da besta, em Apocalipse 13:15. O que aprendemos com a história deve fortalecer nossa fé para enfrentar perigos no futuro. E também não esquecer da gente pensar como funciona a nossa tolerância para as pessoas que são diferentes de nós. Que nós não sejamos pessoas intolerantes, que não suportem ver pessoas que não são exatamente como seguem nossos costumes e façamos discriminação deles ou até coisas piores. Muito bem, pessoal, esse foi o estudo de hoje.
Não se esqueça do ano bíblico, Êxodo 30 e 31, 2 capítulozinhos de Êxodo. Um grande abraço e até amanhã. Este Lesa foi realizado com narração Ronaldo Salles e vozinha do Google. Edição Ronaldo Salles. Marketing e distribuição você mesmo, ouvinte. Uma realização da classe de jovens da Igreja Adventista do Sétimo Dia de Americanópolis.